Página 28, ó. Esse quarto aqui, ó. Ele é bem bacana porque tem muita relação lá com energia mecânica, como a gente já viu também lá no quinto período, no primeiro período. Um corpo de massa de 5 kg abandonado do repouso a uma altura de 8 metros. Após chocar-se com o solo, retorna a uma altura de 6 metros. Se a perda de energia mecânica desse corpo pudesse ser usada exclusivamente no aquecimento de uma amostra de 40 gramas de água, qual seria a elevação da temperatura da amostra? Aí nós temos os dados: a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, o calor específico da água 1 caloria por grau Celsius, e 1 caloria vale, nesse caso aqui, 4,2 joules, tá? Então nós temos todas as informações aqui, ó. Então o que é que ele quer? Ele quer calcular a variação de temperatura dentro desse processo aqui inteiro, ó. Então eu vou trazer para cá para ficar melhor para explicar, ó. Ele me dá um corpo de massa de 5 kg. Esse corpo de massa, ele é abandonado, tá aqui, ó. É abandonado da altura de quanto? De 8 metros. A altura aqui é H, tá? Height em inglês. Altura e estatura. Então esse corpo ele é abandonado 8 metros de altura, ele é jogado aqui, ó. Quando ele chega ao chocar com o chão, como ele é elástico, esse corpo que foi solto aqui, ele vai voltar. É uma bolinha de borracha. Então 5 kg, ele é solto de 8 metros, quando choca-se com o chão, ele volta, ó, até 6 metros de altura. 8 metros, chegou no chão, quando ele bate no chão, ele volta aqui, ó, a 6 metros de altura. Então nós temos a altura A, 8 metros de onde ele caiu. A altura B, quando ele chocou-se com a terra, ele voltou o que? Foi 6 metros de volta. Nós temos a massa 2, que é 40 gramas de quem? De H2O, que é a água, tá? Então ele quer calcular essa temperatura aqui, ó. Se fosse aproveitado esse choque térmico todinho aqui, fosse colocado aqui, ó, no aquecimento de 40 gramas de água, qual seria essa variação de temperatura? Bom, além do mais, nós temos a gravidade. Ele diz que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, que o calor específico da água, presta atenção, ó, a água tem um calor específico muito alto, 1 caloria por grau Celsius. É por isso que a água, ela apaga o fogo, tá? É por isso que a água mata a sede. É por isso que a água, depois que você toma um banho, você se sente mais saciado, porque o poder dela é muito alto, ó. Se você tem uma ideia, um grama de água, ela é capaz de apagar 500 calorias de calor. 1 grama de água. Então ninguém melhor do que ela para saciar o calor, porque o poder dela é muito grande, o calor específico dela é muito grande. Se você pegar os outros, você verá que são tudo números abaixo de 0. Então o calor específico dela é muito grande, tá? Então ele me dá aqui, ó, calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius, e ele diz que 1 caloria aqui vai valer 4,2 joules. Então vamos aqui, ó. Então como isso aqui engloba essa quantidade de informações que eu tenho aqui, ó, a primeira coisa que nós temos que calcular aqui é a variação da energia cinética. Nós sabemos que a energia cinética é aquela energia que está em movimento. Tudo que está em movimento tem energia cinética. Então olha aqui, ó, delta é a variação de energia cinética. Quem é? É energia cinética de A, tá? Ó, menos a energia cinética de B. Então nós temos quem é a variação da energia cinética? É a variação da energia cinética de A menos a energia cinética de B. Então, variação da energia cinética é igual a quem? Mas quem é essa energia cinética de A? Energia cinética é massa vezes a gravidade vezes a altura. Energia cinética de B, massa vezes a gravidade vezes a altura. Tá? Massa, gravidade e altura. Então nós vamos subtrair uma da outra. Então, variação da energia cinética. Como aqui eu tenho, ó, massa aqui no A e massa no B, gravidade e gravidade, tá? Tanto a massa como a gravidade são iguais, os dois, tanto para A como a B. Só quem vai ser diferente são as alturas. Então vai ficar, vou pegar a massa de uma, tá? E a gravidade de uma. Então você pegar das duas. Agora eu vou pegar aqui, ó, colocar entre parênteses, a altura de A menos a altura de B, que foi de onde ele caiu. Quando chocou, se colidiu com a terra, ele voltou até 6 metros. Então vai ficar, quem é a massa? O objeto que foi jogado, 5 kg. Quem é a gravidade?
ele disse que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Quem é a altura de A? Foi de onde ele foi jogado, 8. Ele caiu com 8 metros. Menos quem? Quando ele chocou com a terra, ele voltou 6 metros. Menos 6, que é quem? A altura de B. A altura de A, 8. Menos a altura de B foi quando ele voltou 6 metros, 6. Então, multiplicando. 5 vezes 10 dá 50, não é isso? Ó, 5 vezes 10 dá 50. 8 menos 6 dá 2. Então, a gente já eliminou aqui, ó. Massa e gravidade. 5 vezes 10 dá 50. A altura de A menos a altura de B, 8 menos 6 dá 2. Então, a variação dessa energia cinética será o quê? 50 vezes 2. A variação dessa energia cinética foi 100 joules. Então, nessa subida e descida aqui, com essa massa, com essa gravidade, foi uma variação de 100 joules. Então, nós vamos trazer para cá. Ó, para a fórmula da equação fundamental da caloria. Então, eu tenho aqui, ó, calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Então, quem é que vai ser o calor? O valor do calor é igual a quem? A variação da energia cinética, que foi encontrada aqui 100, porque é medida em joule. Se é medida em joule, é calor. Então, já tem o valor dele, tá? Então, vamos pegar esse calor e dividir por quem? Nós vamos dividir pelo valor da caloria que ele me dá. Então, vai ficar 100, que foi a variação da energia cinética, dividido por quem? Pelo valor da caloria. 100 dividido por 4,2 vai dar 23,8 calorias. Então, a quantidade de calor dentro desse processo aqui, recebida, foi 23,8 calorias. Ok? Então, dá para a gente encontrar quem agora? Vamos jogar dentro da equação da calorimetria, porque eu já tenho todos os dados para poder chegar à conclusão da variação de temperatura. Então, quem é o calor? Foi encontrado aqui, 23,8. Quem é a massa? Agora é a massa da água, 40 gramas, tá? Da água. Quem é o calor específico? O calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Quem é essa variação de temperatura? Nós estamos procurando, tá? Essa quantidade de calor aqui, com 40 gramas de água, então, que variação de temperatura vai produzir esse calor aqui. Então, como é que vai ficar? Ó? 40 vezes 1, 40, 40 vezes 1, 40. Vezes delta teta, 40 delta teta. Então, olha aqui, ó, ele veio para cá para depois da igualdade, porque está sendo procurado, a incógnita, o número desconhecido. O calor passa para depois da igualdade, sempre com o sinal trocado, aqui é menos, aqui é menos. Tá? Então, os dois sinais praticamente vão se anular. Isso, matematicamente, vocês já viram isso, não é isso? Isolando quem? A variação de temperatura aqui, ó, delta teta, que ele quer encontrar. Nós vamos pegar o calor, aqui, ó, e dividir por quem? Pela massa multiplicado pelo calor específico. Então, ó, massa, calor específico. 40 vezes 1 dá 40. Então, 23,8, que é a quantidade de calor, dividido quem? Por 40 gramas de água, vai ficar 0,595 graus Celsius. Mas aí fica muito subentendido. Como é que a gente faz? Nós vamos simplesmente, para melhorar o entendimento, nós vamos rolar a vírgula, uma casa decimal para cá, ó. Vamos trazer para a direita, ó. Uma casa decimal. Então, a vírgula ficaria aqui, ó, 5, não é isso? Ó? Uma casa decimal. A matemática me diz o seguinte, número separado por vírgula, quando eu tenho número separado por vírgula, o primeiro número, depois da casa decimal, quando ele é 5, ele pode ser o quê? Alterado um dígito para a próxima casa decimal para ser arredondado. Ou pode ficar só até aí. Então, quando ele é menos de 5, você pode arredondar para uma casa a menos, ou então deixar do jeito que está. Então, nesse caso aqui, a vírgula vai ficar aqui, como essa casa decimal é 9, nós vamos aumentar um dígito. Então, vai ficar 0,6 graus Celsius. Então, essa variação de temperatura, tá? Com essa quantidade de calor aqui, para essa quantidade de água aqui, 40 gramas, seria uma variação produzida por esse calor de 0,6 graus Celsius. Ok? Meio complicado, mas dá para entender, não dá? Porque aqui reuniu muito elemento em torno de um problema só. Aqui reuniu muito elemento em torno de um problema só. Ok? Então, meus caros, para o momento era isso aí. Mais informações eu vou deixar lá na plataforma. Muito obrigado e até a próxima aula.